bem-vindos ao Jornal Criminal. Hoje vamos explorar um tema fascinante, a prisão segundo Michel Foucault, que mesmo criado há quase 50 anos, ainda é muito presente na nossa sociedade. Michel Foucault, renomado filósofo francês, trouxe contribuições importantes para a compreensão das instituições sociais, inclusive a prisão. Em sua obra Vigiar e Punir, publicada em 1975, Foucault analisa como o sistema prisional penal molda e reflete as relações de poder na sociedade e aborda a questão da disciplina no mundo moderno. Hoje, iremos falar um pouco mais dessa obra tão importante, especificamente sobre a prisão. E agora, vamos dar continuidade com a nossa primeira reportagem com a repórter Sofia. Obrigada, Nathalie, e bom dia a todos. As ideias de Foucault desafiam a visão tradicional da prisão como uma simples retribuição pelo crime. Ele nos convida a encarar a prisão como uma ferramenta de controle social. Aqui conosco temos o professor e filósofo Dermerval. Bom dia. Bom dia. Professor, como você descreveria as ideias de Foucault? Então, certamente o Michel Foucault tem uma ideia muito revolucionária sobre a prisão. Ele não acredita, como a gente tem a ideia geralmente, de que a prisão é só para punir o indivíduo. Ele acha que a prisão também molda e normaliza certos comportamentos, ou seja, ela funciona como uma vigilância constante do indivíduo. Visto isso, ele acredita que a prisão é como uma peça-chave para o controle da máquina social. Perfeito. Pode nos explicar como esse processo acontece na prática? Claro, a ideia de vigilância constante, ela está baseada que o sujeito ele não fica só atrás das grades. Dentro da prisão é vigiado também, cria-se uma disciplina sobre todos os comportamentos dos sujeitos, até os mais simples. Então, por Foucault, existe uma espécie de panóptico da prisão, onde o detento está sendo vigiado até quando o guarda também não está olhando. E como esses conceitos de Foucault podem influenciar o sistema penal nos dias de hoje? Então, a reflexão do Foucault sobre o sistema prisional é de extrema relevância para os dias de hoje, porque há uma necessidade da gente ver a prisão não só como algo para punir o indivíduo, mas como algo integrante de uma estrutura mais ampla. Inclusive, a discussão que existe muito atualmente sobre a prisão como forma de reabilitação é, em grande parte, uma resposta também a essa discussão levantada por Foucault. Bom, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. E é muito importante observar como as ideias de Foucault continuam sendo muito relevantes para desafiar as concepções sobre o sistema penal. É com você, Nathalie. Obrigada, repórter Sofia. E agora, para dar continuidade, no nosso novo quadro Repórter por um Dia, selecionamos uma estudante de Direito, Jerônima. Eu sou Jerônima, fui selecionada para ser repórter por um dia, então queria agradecer muito ao Jornal Criminal por me deixar realizar esse sonho de estar aqui hoje e vim aqui para falar do Michel Foucault, que é um dos meus pontos de estudo no direito da URGS. Então, para começar contextualizando, anteriormente a punição para a prática dos crimes era em forma de castigos e muitas vezes eles eram desproporcionais às atitudes praticadas. Então, o sofrimento físico, a humilhação, o suplício e as penas de morte eram as formas encontradas para castigar as pessoas perante os populares. Sob um regime político monárquico no século XVIII é que surgiu a reforma da prisão, e ela foi quase contemporânea à sua criação, que trazia a ideia de instituição corretiva. Ela criou as cadeias e penitenciárias que visavam normalizar os indivíduos a partir de um poder disciplinar restrito. E a prisão, que subsistia sob a monarquia, unia dois tipos de castigo: o castigo aplicado e o caminho para a detenção, o que transformava em uma cerimônia pública e humilhante. É eminente que os nobres e ricos assistiam a tudo isso como que de um camarote, então eles viam os bárbaros acorrentados como se fossem uma raça diferente da sua. Em 1837, foi adotado um novo meio de transporte para os condenados, que era um equivalente ao móvel do panóptico. Uma prisão ambulante, sem janelas, sem celas e dispostas de forma que possibilitava que os guardas mantivessem os olhos sobre os seus prisioneiros, como bem descrito aqui pelo Foucault. A todo momento eles estavam sendo vigiados, sem que pudessem se ver ou ter contato entre si, ou seja, os prisioneiros ficavam completamente isolados e sob uma vigia constante.
Já na modernidade, todo esse teatro vira uma outra coisa e a prisão passa a ser uma espécie de pena preventiva de liberdade. Então as prisões ficam enterradas em arquiteturas maciças e guardadas pelos segredos das repartições. Além disso, as mudanças surgiram como uma técnica para modificar os indivíduos. Ocorre a substituição do suplício por um dispositivo disciplinar meticulosamente articulado, pelo menos em princípio. Pessoal, tive que voltar aqui. Eu, como repórter por um dia, esqueci completamente que tenho que continuar apresentando meus colegas. Falha minha, enfim. Então agora, para o nosso próximo bloco, a repórter Yasmin tem uma entrevista com 2 prisioneiros que tiveram, durante sua vida, contato com a literatura do Foucault e estavam dispostos a conversar com a gente. A gente vai passar para eles e obrigada! Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Mas bom dia pra quem? Bom, eu sou a repórter Yasmin e estamos aqui no Presídio Direito em Crise, no qual a gente veio conversar com 2 detentos para podermos ver se realmente as ideias de Foucault elas se impõem na prática, né? E verificar se realmente é isso mesmo que acontece nos presídios atuais do Brasil. Então, Juninho, tu pode nos contar um pouco mais sobre a sua vivência aqui dentro da prisão? Eu estou aqui há alguns anos e posso falar que é um ambiente bastante difícil, a alimentação é muito precária, a violência ela é constante dos guardas contra nós presidiários, e a rotina, nós somos obrigados a ter que seguir um cronograma aqui dentro do presídio, e a falta de privacidade, que é uma constante diária. Certo. E como você vê essa questão levantada por Michel Foucault sobre a prisão dela dela moldar e normalizar comportamentos? A gente sente isso no nosso dia a dia. A prisão meio que nos força a nos encaixar nos padrões, num padrão que é muito regrado. A gente é obrigado a seguir regras todos os dias e que a gente se sente que a todo momento estamos sendo vigiados. Obrigado, Juninho, por nos ter passado suas vivências aqui dentro. Agora vamos conversar com a detenta Ju da Quebrada, no qual ela vai nos passar agora as perspectivas dela aqui dentro do presídio. É foda, meu. E o Foucault é meu cupincha, meu. O cara sabe. Porque a prisão, ela realmente mexe com a gente. A gente tem que estar todo dia ali dando um jeito de sobreviver, de se adaptar para conseguir não morrer aqui dentro. E em relação à vigilância constante, como você percebe isso no dia a dia? Cara, parece que tem sempre alguém olhando, e daí tu pensa, né? Tu vai fazer a coisa, tu vai fazer uma coisa errada, tu vai brigar ali com alguém, daí tu toma, né? Eu agradeço a ambos por compartilharem suas histórias, né, com a gente aqui no estúdio. A gente claramente consegue perceber que a teoria ela anda bem longe da prática, né? Segundo as ideias de Foucault, tá bem? Então, muito obrigada e de volta ao estúdio. Pode ir. Obrigada, repórter Yasmin. E agora nós vamos para o nosso quadro com uma entrevista exclusiva com o nosso repórter Pablo e com um convidado especial que você vai descobrir já já. Bom dia, telespectadores do Jornal Criminal. Hoje estamos aqui com uma entrevista exclusiva com uma figura muito renomada mundialmente. Venha, suba comigo as escadas do tempo. Bom dia, Michel. Bom dia. Como o senhor está? Tudo bom? Tudo bem? Certo, senhor. Tranquilo. Nós viemos aqui com uma reportagem exclusiva. Ah, sim. Tem uma pergunta importante para o senhor. Qual é o papel que a prisão exerce sobre a criminalidade?
Então, a sociedade muitas vezes marginaliza os ex-detentos, tornando difícil para eles encontrar trabalho e se reintegrar na sociedade. A quebra do banimento, a possibilidade de emprego e a vadiagem são fatores que frequentemente contribuem para a reincidência. Você falou sobre a prisão fabricar delinquentes. Pode falar um pouco mais sobre isso? Certamente, a prisão não apenas falha em reprimir a delinquência. Ela impõe trabalhos inúteis, limitações violentas e favorece a organização de grupos criminosos dentro de suas paredes. Aqueles que são libertados muitas vezes enfrentam barreiras que condenam à reincidência, como a impossibilidade de encontrar trabalho e a vadiagem, gerando um grande ciclo vicioso. E qual seria hoje a melhor alternativa para o sistema penitenciário atual? Então, o sistema prisional não deveria apenas punir os delinquentes, mas entender e transformar o indivíduo, além de dar ênfase na reabilitação, evitando a criação de ambientes propícios para o surgimento de novos criminosos e repensando as abordagens punitivas empregadas pelas instituições de controle. Entendi. Muito obrigado, Sr. Foucault. Um beijo, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, pessoal. Descanse em paz, viu? E agora a gente vai direto pro jornal com a nossa âncora. Muito obrigada, Foucault, por tirar o seu tempo de descanso. E agora vamos à reportagem com o repórter Rafael. Atualmente estamos distantes das práticas mais severas como suplícios e forcas, mas o sistema carcerário se atualizou e ele tem elementos de controle humano como os muros e as próprias instituições. A prisão não se limita a leis e códigos. Na verdade, ela visa socorrer, curar e amenizar. Atrelada a outros dispositivos carcerários, ela tem a função de normalização. Vivemos em uma sociedade centralizada, resultante das diversas relações de poder. Os indivíduos estão submetidos a dispositivos carcerários que visam a normalização, refletindo quão complexa é a nossa realidade. Obrigado, repórter Rafael e os demais colaboradores que nos auxiliaram. E agora, para finalizar o assunto, em Vigiar e Punir, Foucault nos convida a questionar não apenas o papel da prisão na sociedade, mas a própria natureza das nossas instituições punitivas. Sua crítica incisiva destaca a produção de delinquentes, a falta de transformação efetiva e a perpetuação da criminalidade em ambientes prisionais. Diante dessas análises, surge uma urgente necessidade de repensar e reformar nosso sistema prisional. Foucault nos alerta para a importância de não apenas punir, mas também de compreender, transformar, reintegrar os indivíduos na sociedade. Devemos buscar alternativas que promovam a reabilitação, respeitem a dignidade humana e evitem a criação de ambientes propícios para a reprodução do crime. A mensagem de Vigiar e Punir é clara: o sistema prisional precisa evoluir. A sociedade deve buscar soluções que abordem as raízes profundas da criminalidade, que promovam a justiça social e colaborem para a construção de comunidades mais seguras e inclusivas. A mudança é imperativa e é responsabilidade de todos nos promover uma transformação que vá além da punição, para buscar genuína reabilitação e reintegração. Obrigado, telespectadores, por assistir o Jornal Criminal. Tenham um bom dia. Deu. Faz cara de braba. Só foi.